E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre badges. O que seriam badges? É mais fácil a gente visualizar do que explicar. Na verdade, são esses balãozinhos que tem ou na frente de um texto ou na frente de botões. Então, são aquelas notificações, são tipo uma labelzinha com algum tipo de notificação. E aí tem algumas variações que são um pouquinho interessantes para a gente colocar, tem um visual legal, tá? Então, o nosso projetinho aqui, a gente já está fazendo algumas alterações. Eu já coloquei aqui dentro no meu drop-down uma telinha para ser badges, que está vazia, e a gente vai desenvolver aqui nessa página as badges. Bom, então, vamos lá. Já criei um arquivinho aqui, badges.html, e a gente vai desenvolver ele dentro de uma container. Como eu sempre falo, deixa aqui a página do Bootstrap abertinha, porque a gente vai pegar alguns exemplos e depois a gente vai desenvolvendo de acordo com a necessidade. Então, aqui ó, o exemplo mais clássico que a gente vai ter é um texto e se eu colocar um badge, aí detalhe, o badge ele vai ter que ser dentro de uma spam, tá? Por quê? Porque a spam sempre vai conter dentro de uma tag HTML. Então eu coloquei, por exemplo, aqui eu coloquei um H1. Então essa spam, né, ela ficará contida dentro desse H1, ó, ok? Vamos supor, se eu colocar dentro de um button, a spam vai ficar aqui dentro do meu button e então ela vai conter, né, essa spam. Então vamos fazer alguns exemplos e a gente vai colocar aqui na nossa página. Vou dar um Ctrl C aqui para utilizar, Ctrl V. Então simplesmente um H1 que tem um cabeçalho qualquer aqui, texto, e ele vai ter uma badge, né, que tem que ser, como eu falei, uma spam, tá? A class que o Bootstrap carrega é badge, tá? Aí no caso aqui ele está usando a badge secondary, mas poderia ser uma badge primary, danger, warning, como a gente viu aquela questão das cores, tá? Tem um texto aqui dentro, aí o barra spam, e percebam que o H1 contém essa spam, ok? Vou salvar aqui e vamos visualizar a nossa página. Olha lá, ficou um texto que possui um badge associado a esse texto. Até aqui, nada demais, assim, mais interessante, tá? Mas ele começa a ficar interessante quando a gente coloca ele dentro de elementos. Por exemplo, esse aqui é o exemplo do button, né? Então, ele vai ter uma badge que estará dentro de um button. Isso aqui é muito comum a gente ver em vários aplicativos por aí. Então, vou colocar aqui embaixo. Ó, então, coloquei a badge dentro de um button. Ó. Então, ela vai ser um button normal, tá? Tipo botão, que vai ter uma... Tá vendo que o botão é do tipo btn primary, tá? Aí, esse botão aqui, ele tem um textinho dentro dele chamado notificações. E aí que tá a questão. O spam, que tem uma badge, né? E importante aqui que, assim, tá vendo que a cor dele tá diferente da de fora. Então, por exemplo, o botão é naquela cor primary, que é aquele azulzinho. Mas a badge tá na cor light. Isso vai diferenciar os dois. Aqui é o texto da badge, tá? Então, vamos ver como ficou o resultado dele. Ó, então é um botão que tá com a cor primary, mas, ó, a badge ficou com a cor light, né? É light, ó, que é aquela corzinha clarinha. Então, essas badges a gente pode colocar na cor que a gente bem entender, certo? Só ficou de uma linha e outra na outra, porque assim, na verdade o texto que está aqui na linha de cima, ele é um H1, então a gente já sabe que é um cabeçalho, então ele mantém quando a gente acaba o H1, ele já pula automaticamente para a próxima linha, né? Vamos para o próximo exemplo aqui do site do Bootstrap. Aqui é a mesma coisa, aqui, variações textuais, tá? Adicione qualquer uma das classes modificadoras mencionadas abaixo para mudar a aparência de um badge.
tá? Então, aqui dessa maneira, pessoal, ele é simplesmente badge, ele não está dentro de um elemento. Então, percebam assim que são só, como pode dizer, os balãozinhos. Então, os balãozinhos a gente pode colocar ele dentro de um texto, pode colocar dentro de uma imagem, pode colocar, enfim, dentro de outros elementos. Mas ele pode também estar solto. Ó, aqui, nesse exemplo, parece até que são botões, né? Mas não são botões, são badges que estão sem nenhum elemento. Então, por isso que elas estão uma do lado da outra, assim, acaba aparecendo até como se fossem botões, tá? Aí uma coisa interessante, que assim, o padrão da badge é esse formato que tem essa bordinha arredondada, mas ele é reto, tá? E existe também as badges que são chamadas de pílulas, por isso que ele é pill, ou fio, acho que é pill, né? Badge pill. E o que ela utiliza? Ela tem esse formato redondo. Inclusive, se for, por exemplo, um número, por exemplo, ela vai ficar como se fosse uma bolinha. É bem interessante. Aqui, ó, ela é bem arredondada, se você comparar com a de cima, ó, ela é bem arredondada. E é muito utilizada quando eu coloco aquelas notificações de números, tá? Então, se eu colocar badge pill, esse badge pill aqui é o formato de pílula que vai ter o elemento, tá? E aí aqui a gente define as cores para ele, tá? Outra coisa que pode fazer, eu posso colocar ele dentro de um link, né? Se colocar href, vai para algum lugar, class, badge, tá vendo assim? Então a gente já utiliza class substituindo o spam. Então ele pode ser utilizado um badge como sendo um link, simplesmente um link, tá? E agora eu vou fazer algumas variações para ficar interessante aqui o exemplo que eu vou dar aqui para vocês, certo? Vou colocar aqui, deixa eu apagar esses que estão aqui, porque eu vou colocar uns outros um pouquinho diferentes. Então, ó, tá dentro de uma container, tá? E eu vou colocar umas badges de formato de pill, tá? Aquela que é tipo pílula, tá? Vou colocar aqui, vou colocar elas todas dentro de divs separadas, tá? Ó, div, aí vou colocar essa div chamada inbox, tipo caixinhas de e-mail, tá? Aí nessa inbox, aí percebam que eu vou colocar aqui meu spam, ó, dentro da minha div, tá? Spam class, aí a minha classe, eu vou colocar ela de badge, tá? Então, essa define que ela é uma badge, né? Que é aquela notificação, badge traço pill, que é o formato de pílula, né? E vou dar a cor dela, tá? Badge primary, que é aquela azulzinha, tá? Aí eu coloco o número de notificações, opa, para fora. Aí eu coloco o número de notificações, vamos supor, minha caixa de e-mail, meu inbox tem 150 e-mails, tá? Aí na linha de baixo vou colocar uma outra div, aí vou fazer assim, vou dar um Ctrl C, Ctrl V só para ir mudando os textos. Ó, C, Ctrl V. Aí meu outro elemento aqui, eu vou colocar itens enviados, tá? Send itens, né? Em inglês, né? Send itens. Itens enviados. Aí eu vou colocar ó, badge, tá? Badge pill, só que eu vou mudar aqui a cor dele, ao invés de ser primário, eu vou colocar aquele cor info. Info. Então, as minhas mensagens enviadas foram 10. Deixa eu ver. Colocar aqui spams. Aí essa aqui eu vou colocar badge pill. Vou colocar uma cor danger. Danger. Certo?
colocar aqui. Spam a gente recebe um monte, né? 1.500. Não sei porque isso aqui não sai alinhado. Dá uma raiva, né? Dontável ele fica mais. E depois, importantes. Vou colocar aqui success. Aquele verdinho. Success. 25. Muito bem. Aí, ó, simplesmente, né? Eu criei, então, as divs. Então, ela tem que estar, né? Se eu quero colocar ela num... Isso aqui, ela vai estar praticamente dentro de um texto, né? Que vai ter os meus elementos ao lado, tá? Vou salvar aqui e... Aqui, cadê? Não, aqui. O sitezinho no Bootstrap. Finalizei. Olha lá. Textinho com as pílulas do lado. Vamos fazer aquele padrãozinho que a gente estava fazendo de página, só para seguir nossa tela convencional, tá? Então, dentro do meu container, eu tinha feito um H1, class display, de tamanho 3. E como nossa página é sobre badge, então badge. Só para seguir o padrão que a gente estava utilizando nas outras aulas, tá? Salvo aqui. Opa. Olha lá, minha página de badge, e eu tenho aqui os meus elementos, como eles estão em divs, ele ficou um embaixo do outro, tá? E se eu quisesse fazer, como eu falei para vocês, colocar ele em formato de um elemento com caixa de uma cor e com a característica de outro, tá? Então, eu tenho um exemplozinho aqui que eu já criei antes aqui. Peguei aqui, na verdade, né? Deixa eu pegar aqui. Com buttons, tá? Só um minutinho que eu tô copiando aqui. Com buttons. Ó, eu peguei um exemplo aqui com buttons, que é uma maneirinha que fica bem bonitinho de se fazer. Deixa eu colocar aqui dentro da minha div container, né? Ó. Opa. Os tabs aqui, para ficar um pouquinho alinhado. Opa. Pronto. Bom, olha só que tá esse exemplo aqui que legalzinho, né? Ele vai ter button, né, que eu falei para vocês. O button, ele vai ser um tipo button, aí colocar o padrão, que nem aqui é o Danger, né? E aí dentro de button foi colocado um textinho chamado spam, né? Porque aí esse vai ser o título, né, lá do button, né? Mas o spam com uma class badge, tá? Warning. Então, ou seja, o botão é danger, mas a notificaçãozinha dele vai ser o warning, certo? Aqui, ó, /button. Então, um primeiro botão, tá? Que fora ele é vermelho e a notificação dele é amarela. O segundo botão, ele é verde, ó, que é o success, né? E dentro, danger. Então, o textinho dele é vermelho. E o terceiro botão, ele é amarelo, que é o warning, né? E dentro é light, que é aquele clarinho, tá? Então, vamos ver como fica esse formato aqui de específico. Olha que bonitinho, tá? Então, os botõezinhos, né? Sendo que fora ele é de uma cor e a badge dele, né? Não é fio, tá vendo que ela não é aquela redondinha. Então, ela tem esse formato e cores diferentes dos seus botões. E aí você pode fazer quantos você quiser e tudo mais, certo? Então, aqui é um formatinho legal
e interessante de ser exibido. E aí, para ficar mais bacaninha o nosso exemplo aqui, eu montei aqui um códigozinho que fica muito legal. Na verdade, eu vou mesclar esse código que eu acabei de... Só deixa eu pegar aqui no meu bloco de notas. E eu vou mesclar com esse conteúdo aqui que eu estou fazendo, tá? Então, eu vou pegar aqui na minha container aqui, já é um código já um pouquinho maior, né? Que eu vou utilizar uma barra de navegação, tá? Então, deixa eu colocar isso aqui para dentro. Vou dar um espacinho maior. Por quê? Eu fiz o quê? Uma barra de navegação, tá? Ó, e ela tem um texto aqui, ó, badge navbar, né? E a minha barrinha de navegação do estilo light, ela tem o título principal dela, badges. Ela vai ter um botãozinho que quando você faz com que ele fique em formato de dispositivo móvel, né? Ele tem uma reduzida, né? Mas enfim, né? A minha barra de navegação com os itens, tecnologia, vocês vão ver que bacaninha que fica, tá? Mas o interessante é que a gente já expliquei a parte de navegação de Navibar, né? Então não tem que passar isso neste momento, né? Mas assim, foi colocado itens que são, tá vendo, de link, né? E dentro do link foi colocado uma spam, né, com uma badge de novidades, tá? Então, vermelho, novidades. Aí, um novo item da minha barra de navegação, né, da minha navbar, vagas, e com a badge verdinha, 125 vagas. Aí, vou colocar no drop-down, né, que vai ter tutoriais, e aí vai ter alguns elementos de tutoriais, tá? Bom, é isso, né? Então, coloquei uma barra de navegação com vários elementos. Até vou... Deixa eu ver aqui. Bom, vou deixar isso aqui que tá aqui embaixo, só pra gente... Que é o conteúdo que a gente colocou lá pra baixo, tá? Vou dar um Ctrl S aqui, salvei. Vamos ver como ficou. Então, olha que diferença. Então, eu coloquei, então, um título, né? Badges em Navbar. Então, uma barra de navegação que tem os elementos tecnologia, new, vagas, ó. 125 tutoriais, aí que eu coloquei um drop down, aí tem lá, ó, jQuery, cada um dos elementos foi colocado, inclusive coloquei uns diferentes aqui, ó, redondinhos, né, com fio, já outros sem o fio, certo? Exemplos e um clique aqui. Enfim, uma barra de navegação que você pode colocar os badges, né, ou utilizar badges em formatos um pouco diferentes, né? Aqui está na navbar, mas aqui está com em divs ou utilizando botõezinhos, né, coloridos. Aí você pode escolher o formato que você quer, não precisa deixar esse carnaval todo, mas bonitinho, né, o jeito de se ver isso aqui, tá? Pessoal, na questão da barra de navegação, é que eu já expliquei isso numa aula, né? A gente vai dar uma explorada um pouco mais, né? Mas, ó, os elementos que estavam lá, jQuery, HTML, CSS, todos eles estão dentro de um drop-down. Foi colocado aqui no drop-down, e aí o título do drop-down é tutoriais, tem um spam aqui que tem uma badge falando aqui, ó, são 7 tutoriais, mas tá errado, né? Eu teria que somar aqui, né? 7 mais 7 mais 7, né? Então, são vários elementos que são aqui dos cursos, né? Tutoriais, enfim. E aí, dentro do drop-down, lá tem os elementos, né? No menu drop-down, jQuery, aí tem, cada um deles tem um span, uma badge, cada uma com uma cor e um formato. Essa aqui tá com fio, essa já não tá, tá? E aí tem alguns elementos com fio, outros com não, tá? Então, acho que ficou uma página bonitinha, né? Ó, um formato bonitinho de se navegar e ter uma página. Bom, é isso, tá? Qualquer dúvida é só chamar na aula. Coloquem esses recursos nas páginas de vocês para o nosso projeto final, ok? Pessoal, até mais. Tchau, tchau.